Olá, estamos aqui com o programa Termômetro. Meu nome é Glauco Kiel e hoje o programa traz sobre o cenário nacional, a polarização da eleição presidencial. Haverá uma terceira via ou não? Então é isso que nós vamos conversar hoje no programa Termômetro. Primeiramente, existem mais semelhanças ou diferenças entre Lula e Bolsonaro, que são, sem dúvida nenhuma, os dois protagonistas destas eleições nacionais. Na minha opinião, existem mais semelhanças até, porque esse cenário já vem se arrastando há longo tempo, desde 2021, e não se tem uma perspectiva de outro nome surgir para realmente ter uma terceira via. E o que eles têm de semelhante e de diferente? De diferente, eles possuem a sua ideologia, que são realmente muito controversas. Um de direita, outro de esquerda. Mas existem duas situações que eles são muito semelhantes. Primeiramente, um precisa do outro no segundo turno. É o contraponto, é a discussão, os pontos de vista de um contrastam totalmente com o ponto de vista do outro e assim os dois se constroem ou se destroem, mas essa semelhança existe. Um precisa do outro no segundo turno. E outra coisa, a militância, o envolvimento deles com as redes sociais, com o seu público, ela é muito grande. E isso os dois têm em comum e perfeitamente visível hoje. Eles monopolizam realmente as suas falas e têm a projeção para toda a rede social. Então é isso que faz deles uma semelhança e um precisa do outro. Então por isso que realmente essa construção dessa polarização partidária entre o Bolsonaro e o Lula, ela está cada vez mais forte. E a terceira via? Ela existe chance? Existe como ainda consolidar ela ou não? Bom, na minha opinião, é muito difícil, pois nós vemos desde 2021, cada vez mais se consolida realmente os números deles na pesquisa. Isso quer dizer que, por exemplo, o PIB nacional, numa reportagem da Folha de São Paulo, no último final de semana, já deu como certa que eles realmente vão ter que apostar em ambas as candidaturas, seja do Lula ou do Bolsonaro. O que é o PIB nacional? O PIB nacional é o mercado financeiro, agronegócio, indústrias e grandes prestadores de serviço. Isso tudo alinhado à força que vai circunstanciar as eleições presidenciais, elas são fatores decisivos numa eleição. Então, por isso que hoje uma terceira via ela está bem complicada de se consolidar, porque já houve tempo para isso. Ah, mas a eleição é só em outubro. 2 de outubro, mas, gente, uma eleição presidencial é rapidinho. Não existe tema que mais agregue hoje pessoas a olhar, a assistir, a acompanhar, do que a eleição presidencial. Porque os dois, eles são, como eu disse antes, têm suas semelhanças e diferenças. E outra coisa que se assemelham, tanto o Bolsonaro como o Lula são amados e odiados ao extremo. Então, realmente, essa vamos dizer, conjecção de opostos é que eles fazem eles crescerem e ficarem polarizados aí em termos de números. Hoje, nenhum dos dois baixa em nenhuma pesquisa com menos de 30%. Então, nós temos um cenário aí de 65% a 70% do eleitorado já decidido em quem votar. É difícil perder esse número porque tudo que eles falam, que eles pensam, é colocado e é planejado antes. Então, até um pensamento, como eu disse, às vezes eles captam e daí é repercutido na militância de cada um. Então é por isso que a terceira via hoje é cada vez mais difícil. E quem seriam os pretensos nomes que poderiam estar na terceira via para dar essa opção ao eleitorado? Começamos aí com João Dória e também com Ciro Gomes. Os dois estão numa etapa de anti-anti, né?
tudo para eles é ruim. Né? Além das críticas, claro, primeiramente em Lula e Bolsonaro, e ambos, né? Esse é um jogo muito, muito perigoso, em que você não consegue entrar no eleitorado deles dessa maneira. E como Lula e Bolsonaro já possuem entre 65% e até 70% desse eleitorado, não vejo onde há possibilidade, com essas críticas tão veementes, tanto do Ciro como do João Dória, de realmente penetrar no eleitorado que poderia lhes dar condições de alcançar um percentual para, por exemplo, hoje nas pesquisas nacionais, chegar perto do Bolsonaro. Outro nome seria Sérgio Moro, mas Sérgio Moro também tem suas dificuldades. Primeiramente, pela questão do Podemos, o seu partido, não ter uma capilaridade em todo o país. E assim fica muito, muito, muito difícil para ele realmente se tornar uma terceira via. Além do mais, Lula e Bolsonaro têm muita, muita munição contra o Moro. Bolsonaro pode atacá-lo através da questão que ele gostaria realmente de ser o indicado ao Supremo Tribunal. E Lula vai atacá-lo pela questão das penas que foram retiradas contra ele, feitas pelo juiz Sérgio Moro. Então, realmente, esta terceira via está numa construção bem difícil de se solidificar. Não existe hoje, né, no cenário nacional, um nome que consiga agregar, né, o eleitorado mais centro, né, vamos dizer assim, que não seja de direita nem de esquerda, mas de centro-direita, centro-esquerda, né? Não vamos aqui também entrar no detalhe do centrão, como se chama, né? Os partidos que hoje dão apoio a Bolsonaro. Mas há, sim, um espaço, poderia haver um espaço para que uma candidatura, nesse sentido, fosse capaz de se tornar a terceira via. Mas, repito, hoje ainda não surgiu e não existe nenhuma, vamos dizer assim, sinalização de que esse cenário possa aparecer, o que esse candidato, o que esse personagem que tanto alguns buscam pode ocorrer. Por exemplo, temos aí Joaquim Barbosa, um ex-ministro do STF, que tem dito nos seus artigos, nas reportagens, nas entrevistas que ele dá, a questão da eleição presidencial. Sem tomar partido, né? Não está dizendo aquele, mas ele lança várias críticas, tanto a Lula como a Bolsonaro, e inclusive ao Moro. Né? Então, quer dizer, particularmente, ele fala até mesmo simpatizando com o nome de Geraldo Alckmin como vice do Lula, ele diz claramente como é que o Lula e o Alckmin vão explicar isso a hora que começar a campanha e começar a bater neles. Bolsonaro também tem seus problemas e o ex-ministro Joaquim Barbosa relata isso nos seus comentários, que não é fácil realmente lidar com o gênio do Bolsonaro. Sobrando aí, realmente, onde a gente não viu ele fazer críticas abertas, o nome de Ciro Gomes. A única que ele preservou nessa situação dentro dos comentários dele. Articulações e consequências em Santa Catarina. Bem, aí o negócio já começa a pegar um pouco mais fundo. Nós temos aqui um cenário de muitas candidaturas. Isso tudo nós vamos ver no dia 2 de abril. Quando aí começam as definições. Dia 1º de abril, quando termina o prazo para a desfiliação dos candidatos, e 2 de abril para quando os prefeitos, por exemplo, Lunelli, de Jaraguá do Sul, Fabrício, de Balneário Camboriú, e Jean Loureiro, de Florianópolis, decidirem se vão renunciar para enfrentar o pleito para governador em Santa Catarina ou não. E isso tudo está ligado. Por exemplo, Fabrício do Podemos é o partido do Sérgio Moro. Então, ele vai ter que decidir. O União Brasil deve ter também um candidato a presidente, né? Seja ele o Manteiga, seja ele qual o quadro for, qual o quadro apareça. E também o MDB deve estar com algum candidato a presidente, que não seja nem Bolsonaro e nem Lula. Então aí começa a polarizar uma outra eleição, que é a estadual. Vamos ver se esse quadro realmente se define, dia 2 de abril, com essas renúncias e essa mudança de partido. E quando eu falo mudança de partido, é porque no cenário estadual
também depois de algumas pesquisas feitas ao longo desse ano 2021, se percebeu que o Lula também cresceu em Santa Catarina, não ao ponto de chegar em Bolsonaro, mas ele realmente cresceu. Tanto é que a centro-esquerda e a esquerda catarinense se movimentam para juntar forças e, inclusive, tem olhares de pessoas de fora da centro-esquerda, como é o caso do Dário Berger, que pode deixar o MDB dia 1º de abril e se filiar ao PSB, juntando as esquerdas para, quem sabe, almejar um segundo turno nas eleições estaduais. Tudo isso são hipóteses que realmente elas surgem, podem ser reais ou podem não acontecer. Mas isso tudo depende, sim, do cenário brasileiro, de como a política nacional vai decidir os candidatos, os pré-candidatos até lá, porque realmente só em agosto é que se definem as candidaturas. Mas nós temos aí um quadro, vejam, que mexe, né? A eleição presidencial mexe com a eleição estadual. E tudo isso, né, acompanhado dos já candidatos, Jorginho Melo, bolsonarista, e também das outras candidaturas como do governador Moisés, que deve procurar sim um partido neutro para tentar atrair o PSD, MDB, PP e até PSDB numa força conjunta aí, e aí nós vamos ter um quadro mais definido, mas nada que se decida até agosto. Mas ali, depois de abril, tudo já poderá estar mais claro, o mais, vamos dizer assim, consolidado na questão das eleições em Santa Catarina. Assim, o que mostra o cenário estadual? Que há pouco tempo era uma luta muito grande para se ter um pedacinho do bolsonarismo aqui, né? De ser uma indicação de uma luta muito grande. Mas, como eu disse, a centro-esquerda está se fortalecendo. E aí surgindo um outro quadro para compor esse cenário estadual. Difícil mesmo é realmente tirar o foco da eleição presidencial. Com essa polarização entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, nenhum candidato em Santa Catarina realmente terá os holofotes, todos focaram para si. Sempre haverá essa conexão entre o candidato estadual e o candidato nacional. Então, por isso que também as candidaturas, uma mexe com a outra. Esse cenário é muito importante. Todo candidato a presidente quer ter bastante candidatos a governador para lhe dar o palanque. Bolsonaro não se preocupa muito com isso. Ele realmente fica mais preocupado em ter deputados federais e senadores. Ele acha que não terá problema em ter, em qualquer estado, um palanque para chamar de seu. Mas Lula, por outro lado, já tem que compor. Claro, Bolsonaro está no governo, Lula é oposição. Então essa construção de um palanque eleitoral nos estados é mais difícil para Lula. Por isso essa construção com o PSB, que existe algumas divergências a nível estadual, em alguns estados, né, como Pernambuco, Bahia, Piauí, São Paulo, algumas coisas que ainda não estão juntas. E aí porque o Dário Berger realmente ainda está pensando se vai deixar o MDB ou não. E segundo informações, nessa semana ele ainda teve uma conversa decisiva com o presidente estadual do MDB, o deputado federal Celso Maldaner. Mas isso são cenas para o próximo capítulo, em que nós veremos, sim, que a relação entre a eleição presidencial ofusca a relação das eleições estaduais. E isso não haverá de ser diferente nesses meses que vão transcorrer as eleições presidenciais. Então assim nós temos realmente esse quadro desenhado. E na minha opinião, como já disse, não haverá como ter ou como sair dessa polarização entre Bolsonaro e Lula nessa eleição presidencial. Mas nós vamos ver muitos desdobramentos, consequências e articulações sim no cenário estadual. E aí nós vamos estar aqui lhe informando com certeza sobre essas novidades e articulações. E assim nós encerramos mais um programa Termômetro. Agradeço de coração a sua audiência, que está nos prestigiando sobre essa informação que você às vezes pode até no início achar um pouco longe de você, mas a política faz parte do nosso dia a dia e você bem informado vai lhe balizar para lá na frente acertar o seu voto.
E informação nunca é demais. Um papo de boteco, um papo com um amigo, um papo na família. Sempre é bom você estar sabendo das coisas que acontecem na sua região, no seu estado e no Brasil. E não perca, nos próximos episódios nós estaremos trazendo novidades mais perto aqui de você, do Alto Vale e das cidades do Alto Vale, sem perder de vista as informações do cenário estadual e também nacional. Até mais!